No convite para o culto, para a mensagem de hoje, tema, a frase que nós escrevemos foi assim: inteiros, novamente, para Deus. Deixamos claro que o culto era de Pentecostes. O que será que quer dizer então? Onde será que essas frases se ligam? Culto de Pentecostes, inteiros, novamente, para Deus. Veja bem, Deus não faz nada ao acaso, não é mesmo? Tudo tem um propósito, uma intenção, um objetivo. Deus também não exagera. Deus faz tudo perfeito. Nem de mais, nem de menos, nem cedo, nem atrasado. Deus é simplesmente perfeito. Hoje, quando a gente comemora o Pentecostes, a gente tem que lembrar que não simplesmente foi um momento importante. Ele é e sempre será um momento do agir de Deus simplesmente único. Olha, pastor, mas se é um momento único, como é que ele sempre será? Porque Deus é assim. Deus é eterno. E tudo que ele faz, em tudo que ele se expressa, a gente pode ver a natureza dele. Então, os momentos com Deus são únicos, mas são eternos. Porque Deus não está sujeito ao nosso tempo. Pentecoste também é assim. Não simplesmente foi. Ele sempre será, porque é um momento eterno. É daqueles momentos que precisava ter outra palavra para definir. Assim como a gente, no começo do culto, conversou de que tinha que ter uma palavra mais forte do que fidelidade quando a gente fala de Deus. Fidelidade é pequeno comparado com tudo aquilo que Deus é. Assim também, o momento do Pentecoste é um momento tão lindo que parece que perfeito é uma palavra pequena para esse momento. O Pentecoste, ele tem a natureza do próprio Deus. Aliás, o Pentecoste é isso. É a natureza do próprio Deus em nós. Em nós. É isso. É Deus dizendo assim: eu vou colocar minha natureza sobre vocês. Se a gente voltar lá atrás, né? O povo de Deus, lá ao pé do Monte Sinai, né? Foi lá que Deus, ele mesmo, instituiu o Pentecoste. Assim como a Páscoa, o Pentecoste era uma comemoração de colheita. A Páscoa marcava a entrada na Terra Prometida e o Pentecoste o início da colheita. A Bíblia não fala expressamente, mas há alguns indícios bem razoáveis de que as tábuas da lei foram entregues em uma festa de Pentecostes. Mas esse detalhe não está escrito na Bíblia, não está certinho, então a gente nem precisa se preocupar. Mas o fato é que lá em Levítico, por volta do capítulo 23, lá no capítulo 23, Deus deixa bem claro como é que eles deveriam agir. Às vezes fica um pouco confuso para nós, que não fazemos parte, né, dessa cultura, entender todos aqueles detalhes, todos os rituais, né, que aconteciam. Mas, na prática, o que eles estavam fazendo era trazendo para Deus os primeiros frutos da colheita. Lembra dessa frase? Porque a gente vai precisar dela mais lá na frente. O povo estava trazendo para Deus os primeiros frutos da colheita. Da colheita de algo que Deus mesmo preparou, né? Era conhecida como a Festa das Semanas. Porque funcionava assim: contava da Páscoa o número de uma semana, que é 7, a semana tem 7 dias, contava uma semana para cada semana. Então eram 7 semanas. Então o povo contava 7 semanas, 7 vezes 7, 49, né? E no dia seguinte, que dia é o dia seguinte depois do 49? 50. Tá aí o nome, Pentecostes. Né? Então, 7 vezes 7, 49, e no dia seguinte se comemorava Pentecoste. Assim como o sacrifício dos cordeiros, né, era uma forma de preparar o povo
para entender o sacrifício de Jesus, aquelas celebrações, aqueles rituais do Pentecoste, antes do sacrifício de Jesus, também era uma forma de preparar o povo para o que Deus faria em nós depois do sacrifício de Jesus. É que as coisas que Deus faz são tão grandes, são tão sensacionais, que não cabem na nossa cabeça. Não entram na nossa lógica, não entram na nossa razão, na nossa ciência. Deus preparou os sacrifícios para que quando Jesus fosse entregue e derramasse seu sangue, eles lembrassem dos cordeiros. Os cordeiros sem mácula, dos cordeiros perfeitos, que derramavam seu sangue pelo pecado do povo. Deus precisou passar um tempão preparando o povo para que ele entendesse isso. Assim também com o Pentecoste. A festa precisou ser feita e comemorada para que eles entendessem o que Deus ia fazer. Para que eu e você, para que a gente entendesse o que é que Deus faz na nossa vida no Pentecoste. Não só no domingo de Pentecoste, mas todo dia. O que é que ele faz? Veja bem, lá atrás também, depois, muito tempo depois daquele momento lá no Monte Sinai, o profeta Joel falou sobre o que aconteceria. Lá no capítulo 2 de Joel, diz assim, eu vou ler para você. Profeta Joel 2, 28 a 32. Você já deve ter ouvido, mas ouça novamente, preste atenção. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Mas pastor, tem certeza que isso aí é exatamente o que aconteceu lá? Tenho. Porque sabe quem disse isso? Pedro. Pedro deixou bem claro, logo depois do Pentecoste, naquele momento em que eles estavam lá e eles falavam na sua própria língua e todos ouviam nas suas línguas, uma coisa que eles não conseguiam entender. Naquele momento, Pedro falou assim, Pedro disse: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele recita esse texto que eu e você lemos agora também. Pedro, completamente cheinho do Espírito Santo, declarou: Mas ainda faltam algumas coisas a acontecer no que o profeta Joel declarou. E eu e você precisamos estar prontos. Um dia vai chegar em que a trombeta vai soar e o Senhor voltará. O dia vai chegar em que os elementos abrasados vão se desfazer. Assim como aquele dia do Pentecostes chegou, Deus está nos dizendo todo dia, aquela promessa se cumpriu. Todas as outras vão se cumprir também. Fiquem firmes. Pode confiar na minha fidelidade. Mas vamos voltar um pouquinho, então, para esse significado. Número 7 é usado na Bíblia, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, para definir o próprio Deus, né? A perfeição, a santidade. 7 vezes 7 semanas.
O próprio Deus, perfeição sobre perfeição. O que será que aconteceria depois do 49? Perfeição sobre perfeição. O que acontece na vida de alguém que aceita Jesus como Senhor, que tem seus pecados perdoados? É nova criatura, é um novo ser. Tudo se fez novo. A natureza de Deus foi gerada em mim e em você. É isso que acontece. Maravilha! Uhul! Né? E o que mais precisa ser feito? Se tudo se fez novo, 7 sobre 7. Perfeição sobre perfeição. Antes da gente dar essa resposta, e eu quero que você fique curioso, vamos voltar de novo para aquele tempo lá atrás, em que o povo ainda estava se organizando lá no Monte Sinai, e conversar um pouquinho sobre o ano do jubileu. Não sei se você já ouviu falar, mas o ano do jubileu era comemorado a cada 50 anos no povo de Israel. E era um ano muito especial. Funcionava assim, presta atenção. Você lembra da divisão das terras entre as tribos e que eles recebiam de herança? Pois bem, só que com o passar do tempo, você conhece como é que nós somos, né? Homens e mulheres, falhos, pó. A gente negociava, as pessoas negociavam, se endividavam, vendiam, alguns ficavam ricos, outros empobreciam, alguns tiveram que vender, se desfazer da sua herança, alguns até se venderam como escravos para poder pagar dívidas. Famílias perdiam tudo que tinham e passavam a depender de outras pessoas. Terrível, né? A herança do próprio Deus era perdida. Será que acontece isso hoje? Será que tantas vezes as pessoas receberam a herança do próprio Deus e perdem, e vendem, e negociam? E pela dureza, pelo pecado, pela corrupção, pelo erro, até se vendem pelo sucesso, dinheiro, carreira, tantas outras coisas, e passam a viver escravizados? Será que tem jeito? O ano do jubileu fala pra gente hoje também. O número 50 fala de Pentecostes e fala do que Deus preparou para nós. Sabe o que acontecia no ano do jubileu? Zerava tudo. Quem teve que vender as terras, a herança, recebia de volta. Tudo voltava para os danos originais. Quem tinha sido obrigado a se vender como escravo era livre. Coisa linda, não é mesmo? Pensa num sistema econômico simplesmente perfeito. Considerava a maldade do homem, mas de tempos em tempos resolvia. Zerava. Se a gente pudesse, né? Pense na expectativa de uma família que tinha perdido tudo, faltando 2 anos para o ano do jubileu. Pensa na expectativa de alguém que estava escravizado no ano anterior ao jubileu. Como essa pessoa ansiava e esperava o ano do jubileu. Imagina, se coloca no lugar de alguém que estava escravizado e sabia que legalmente aquilo ia ter fim. O número 50 fala disso na Bíblia, completamente ligado ao pagamento de dívidas, a restauração do que era original. A restauração do que era original. A restauração da herança.
Olha só como foi exatamente isso que aconteceu com o povo quando saíram do Egito. Deus libertou eles da escravidão. Deus lhes devolveu um lugar deles. E o que foi que no Pentecoste os apóstolos experimentaram? O que aconteceu lá? Em primeiro lugar, vamos deixar bem claro que não foram só os apóstolos. A Bíblia deixa claro que foram todos que obedeceram e estavam esperando e aguardando. Homens, mulheres, crianças, todos. Pentecostes deixa bem claro que não é o meu mérito, é Deus quem faz. O que aconteceu lá? Vamos voltar para ouvir do próprio Senhor o que aconteceu lá. Vamos ouvir de quem sabia o que ia acontecer. Ele sabia. E ele falou. Eles não entenderam muito bem, não. Às vezes fica assim, exatamente como eu e você. Deus nos fala, a gente ouve, mas a gente não consegue perceber a grandeza de tudo que Deus nos fala. Jesus já tinha ressuscitado. Ele já tinha completado o plano da salvação. A ilustração dos sacrifícios não era mais necessária. O sacrifício perfeito já tinha sido feito. Mas Jesus diz algo simplesmente imperdível. Está lá em Lucas 24, 36 a 53. Vou ler para você. Lucas 24, 36 a 53. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Falavam, era os discípulos falando com aquelas duas pessoas que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam contando como Jesus tinha aparecido a eles. Eles ainda estavam falando e Jesus apareceu no meio deles. E lhes dizia, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos. E ele mostrou as mãos furadas. Aquelas mãos que eu e você vamos ver. Acha a coisa mais linda? Fazer um parênteses. Que em Libras e em muitas linguagens de sinais, o sinal para Jesus é assim. Mostrando o lugar dos cravos. Foi isso que Jesus mostrou para eles. Ei, vede as minhas mãos. Vede os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ressurreto, carne e osso. Carne e osso. Esse trechinho desse versículo não pode ser esquecido. Carne e osso. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse, bom, peraí, tá, vocês ainda não acreditaram que sou eu, né? Nem eu mostrando aqui minhas mãos, meus pés, nem vocês colocando a mão. Então tá, então peraí, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus falou assim, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Ah, que coisa maravilhosa, né? A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse,
assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. O que vocês acham que aquelas pessoas pensaram quando ele falou isso? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. O que será? Permanecei, pois, na cidade. E agora eu queria que você prestasse bem atenção nessa frase. Jesus falou: até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra no original, revestido, significa vestir uma vestimenta. 7 vezes 7, perfeição sobre perfeição. Deus nos fez de novo, nova criatura somos, perfeitos. Mas Deus quer fazer perfeição sobre perfeição. Feitos novas criaturas, Deus vem e nos reveste. Somos pó, mas somos revestidos do que há de mais puro e perfeito e precioso. Sabe, uma semi-joia? Por dentro não é algo precioso, mas por fora tem uma pinturazinha de ouro. Conosco não é exatamente assim, porque não é uma pinturazinha de ouro, é um revestimento completo. Pentecostes é perfeição sobre perfeição. É gente que já foi feita de novo, recebendo uma vestimenta para algo muito especial. Pentecoste não fala necessariamente de dons. Pentecoste fala necessariamente de missão. Pentecoste é uma vestimenta para ser sacerdote no meio do povo. Pentecoste é gente nascida de novo, coberta com roupa de sacerdote, para poder ser sacerdote para todos. Pentecoste é gente nascida de novo, que esperou, confiou e recebeu uma missão de ser testemunha. Pentecoste não é simplesmente a manifestação de um ou outro dom. Pentecoste é a manifestação da missão na vida da gente. Pentecoste é a gente saber que eu não fui salvo simplesmente para ir para o céu. Eu fui salvo para que as pessoas que ainda não são salvos sejam salvos. Eu já fui salvo, glória a Deus. Mas tem gente que não foi. Pentecoste é para a gente saber que não adianta ficar parado e assistir. Pentecoste é perfeição sobre perfeição. É a perfeição daqueles que
não se contentam simplesmente em já terem nascido de novo e querem que outros também nasçam de novo. Pentecoste é a roupa do sacerdote que Deus quer que você seja para as pessoas que você conhece. Pentecoste é Deus te chamando para todos os dons que Ele colocou em você. Todos. Não apenas os do Pentecoste, mas todos. Todos aqueles que você sabe que Ele te separou. Todos aqueles dons que na pandemia você achou que não podia usar. Que ficou cômodo, né? Ah, deixa ali. Pentecoste é Deus revestindo você para que a missão seja feita. Pentecoste é algo sensacional. Essa ilustração de Deus. Perfeição sobre perfeição. O que mais podia querer alguém que já foi salvo? A mesma coisa que Jesus queria. Ele já estava na glória. Ele já é a glória do Pai. Mas ele não se contentou com isso. E abriu mão da sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E veio viver para que eu e você também possamos estar com o Pai. É isso que alguém que já foi salvo, que já conhece Deus, tem que querer ainda mais. Pentecoste é isso. É um presente para o mundo através de você. Pentecoste é você embrulhado de presente para a salvação do mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus falou hoje para nós. Em nome de Jesus. Amém.